sua Bíblia em João capítulo 8. Quero falar hoje sobre um tema muito interessante. Quero falar sobre a mulher adúltera e como que Jesus tratou dela. João capítulo 8, amém? Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para os ensinar. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério, e puseram-na de pé no meio do grupo. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei, nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem de que o acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que não tiver pecado dentre vós, seja o primeiro ali a tirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no lugar onde estava. Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu te condeno. Agora vai e abandone a sua vida de pecado. Amém? Que palavra linda, né, irmãos? Eu vim hoje dirigindo no carro, a gente viajou e estivemos em Campos hoje pela manhã, e eu vim pensando sobre isso, sobre essa palavra, e o Senhor começou a falar comigo no carro, e eu estou aqui para dividir algo que o Senhor falou comigo a respeito da sua igreja, e como ela deve se posicionar nesses dias de hoje. Amém, amados? É importante que a gente entenda como que nós devemos nos posicionar nos dias de hoje. Os dias de hoje são dias diferentes, irmãos. O mundo mudou. E me parece que mudou rápido demais. Eu vou dizer para você, eu estou espantado com algumas coisas que nós vemos hoje, que há muito pouco tempo atrás eu não via. E de repente mudou, e nós precisamos entender como que nós vamos nos posicionar diante dessas mudanças. Agora eu quero começar a dizer para você que no versículo 53, aliás, no versículo 51, esse texto da mulher adúltera é depois de um outro texto, né? E é importante entender o contexto, né? Entender o que estava acontecendo. Os fariseus estavam irritados, porque Jesus falava como ninguém. Então chegou-se ao ponto de alguém dizer, os guardas, né? Jamais alguém falou como esse homem. Porque alguém havia mandado pegar Jesus e ele falou, ninguém fala como ele. Nunca ninguém falou como ele. E os fariseus ficam irritados. No 49 diz, essa plebe que nada sabe a respeito da lei é maldita. Nicodemos, um deles, que antes tinha falado com Jesus, perguntou:
ordena a nossa lei alguém, sem primeiro ouvi-lo para descobrir o que faz? E aí os próprios fariseus falaram assim: és tu da Galileia? Investiga e verás que da Galileia não surge profeta. E o 53 diz: então cada um foi para a sua casa. E o 8 diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Eu amo o Senhor. Por quê? Porque Jesus é um homem do alto. Amém, amado? Enquanto os normais vão para casa, Jesus vai para o alto. Porque do alto se tem uma visão melhor, do alto se tem uma autoridade. E nós estamos falando esse ano disso, né, de lugares altos. Bem, e aí trazem para Jesus, na manhã seguinte, a mulher adúltera. E Jesus vê aquela situação e trata daquela situação de uma forma magistral, tremenda. Só Deus pode tratar como Jesus tratou. E Jesus é Deus. Aleluia! Então é por isso, irmãos, que nós precisamos entender como que Jesus trata, para que a gente que tem Jesus dentro de nós possa tratar também. Amém? Eu quero falar um pouquinho hoje sobre algo que está permeando o Brasil inteiro e o mundo até. Algo que os especialistas e a turma chamam de politicamente correto. Bem, o que é politicamente correto? Qual o problema da frase ou da expressão politicamente correto? Bem, eu e você sabemos que o problema não é o correto, o problema é o político. Porque politicamente correto não necessariamente é o correto, mas é o tolerável. Politicamente correto não necessariamente é o que deve ser certo, correto e aprovado por Deus, mas é aquilo que é tolerado. Conveniente seria a palavra mais aceitável. Então nós estamos vivendo numa sociedade que tem entendido que é melhor viver na conveniência do que no correto. Então nós estamos vivendo o mundo não se estressa, não contraria, não diga não, não critica, não julgue. Eu adoro os crentes que falam assim: não julgueis para que não sejais julgados. Eu adoro quando eles fazem isso. Porque a grande maioria deles está pegando um versículo isolado e pedindo licença para viver em pecado. E meu amigo, me perdoa, de Bíblia, a gente pode dar uma boa discutida. Então, a sociedade, o mundo que nós vivemos, está vivendo no que é conveniente. Bem, eu posso dar um monte de exemplo aqui, irmão. Mas a gente precisa entender que certo é certo, errado é errado. Quem pode dizer amém para isso? E agora criaram uma terceira via, o conveniente. Eu tenho medo desse conveniente. Porque esse conveniente, ninguém tem coragem de dizer que é certo, mas também ninguém diz que é errado. Então, vamos dar exemplos 1000 aí, querido. 1000 exemplos. Tudo que você imagina, né? Você não pode falar disso, não pode falar daquilo. Você não pode mais dizer não para as pessoas, você não traumatiza, né? A pessoa fica traumatizada se ouvir não. E agora, se você tiver problema,
vou te levar para a vara. Você vai corrigir o filho, eu vou te levar para a vara da infância e da juventude. Meu irmão, o negócio está... Quem é criança nessa época está tirando onda. Daqui um dia as crianças vão olhar para o pai e falar, você não me bate não, porque senão eu te levo para a vara da infância e da juventude. Na minha época, vara de infância e juventude era que a minha mãe botava em cima da geladeira. E eu apanhei da infância à juventude, literalmente. Eu acho que o mundo está ficando fresco demais. Você não pode mais falar nada. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque aí o pessoal fala, não, mas... Outro dia a gente ouviu alguém falar assim, é engraçado, né? Esse pessoal fala de santidade, mas Jesus andava com pecador, andava com prostituta. Eu fiquei pensando, quando que Jesus andava com prostituta? Quando Jesus encontrava uma prostituta, era isso que acontecia, curava ela. Jesus nunca andou com prostituta. Jesus andava com ladrão, não. Quando ele entrou na casa do Zaqueu, ele falou assim, Senhor, se eu tenho roubado alguém, vou restituir 4 vezes mais. A situação é a seguinte, meu amigo, Jesus encontra o cara, não julga o cara pelo que o cara está fazendo, mas depois ele muda de vida. Aleluia! Esse negócio de encontrar com Jesus e viver como o mundo, irmão, isso é conversa. Eu não acredito numa igreja de 30% de evangélicos e de cristãos. Eu não gosto da palavra evangélico, porque eu sou filho de Deus. Amém? Mas eu não acredito que 30% do Brasil é filho de Deus, não. Eu estou soltando fogos se chegar a 10%. Tem muito membro de igreja. Tem muita gente que convenientemente está frequentando uma igreja. Mas filho de Deus, eu tenho uma filha que é a cara do pai. Diga para o seu irmão assim, o filho de Deus é a cara do papai. Parece com ele. Quem entendeu diz amém. Então, meu querido, se você não parece com Jesus, você não é filho de Deus. Simples assim. Então o mundo está chato, irmão. Está ficando chato. Esses dias você lê lá, né? Os caras defende bandido, né? Oh, meu Deus, eu não quero que saia matando bandido não, tá, irmão? Antes que alguém fale que o pastor falou que tem que matar os bandidos tudo. Mas eu acho o seguinte, você sai na rua para assaltar, você, querido, quem planta vento vai colher tempestade. Não está na Bíblia isso não, mas é assim mesmo. Tudo que o homem, essa está na Bíblia, semear, vai colher. Amém? Mas então, tá chato, querido. Tá chato. Tá chato ver policiais que não são honrados e bandidos sendo honrados. Tá chato. Quem disser que não tá chato, tá chato. Eu estou irritado com isso. Tá chato ter que ensinar para as crianças que pode escolher o sexo. Tá chato ouvir uma vice-procuradora da República, nem sei se essa mulher ainda está lá, dizendo o seguinte, que a família não tem autoridade para educar filho. E eu comentei na página dela. Eu convido a senhora a vir tentar educar as minhas servas. Eu desço a palavra nela. Todo amor e carinho. Peço a Fabiana, coloque por mim, quão grande és tu atrás. E eu quero conversar com ela. Você não vai educar minha filha. Porque as minhas filhas, quem vai educar sou eu. O mundo mudou, mas a Bíblia não mudou. Mas os princípios não mudaram. Então, querido, a gente vai ficar aqui a noite toda. E eu vou te dar um conselho. E uma ideia. E uma profecia. Vai piorar. Eu não sei como será o mundo daqui a 20 anos. Deus nos deu uma filhinha pequenininha, eu acho que é para isso. Para poder ensiná-la
né? Como para que eu venha, de certa forma, e ensine para a igreja também, se Deus assim permitir. Porque, querido, eu estou preocupado. Ninguém quer ser mais professor nessa nação, professora. Ninguém quer mais. Porque, professor, você sabe disso, né? Você vai lá, você vai falar com o abençoado, e o abençoado dá né? Vai dar problema. Irmão, isso vai dar problema. Vai ter uma hora que a bomba vai estourar. Ninguém quer ser mais, daqui a pouco ninguém quer ser mais policial. Daqui a pouco ninguém quer ser mais professor, professora. Aí vai para os hospitais. Não estou falando de política, eu só estou dando um panorama no mundo que você e eu vivemos. Daqui a pouco você vai para o hospital, não tem material, e aí a pessoa fala, não quero mais ser médico, não quero ser, ganha pouco. Esse é o mundo. Amém, amado? E eu tenho duas coisas para dizer. A primeira é que, às vezes, nós como pais, não notamos que o mundo mudou. A gente começa a achar que o mundo era o que a gente é, era o mesmo mundo da gente quando a gente tinha a escola. Irmão, eu fui criado em escola pública. Alguém aqui deve conhecer a dona Olga. Alguém conhece, famosa em Caxias. Meu amigo, não tinha coisa não, rapaz. E ó, eu vou te falar, não estou tão velho assim não. Nós estamos falando aí de 30 anos atrás. E se não fizesse o ó direitinho, cantava, meu irmão. Cantava mesmo. E não tinha esse negócio de chegar em casa e conselho tutelar e vara. Não tinha nada disso não. Quem é dessa época aqui, irmão? Quem é? Você é dessa época? Você tem, né? A ditadura, ditadura, ditadura. Que ditadura, meu irmão? O que me fez virar um homem foi ouvir não. O que me fez virar um homem foi ter, não é tudo que é porta aberta, não. Nós não somos uma geração PlayStation e Xbox o dia inteiro, não, meu irmão. Fiquei chateado esses dias. O pai levou uma criança para ser pedreiro lá, vocês devem ter visto isso, né? E aí tá lá. Você acha que o cara tá fazendo, o garoto tá brincando? Meu pai me levava para a oficina, meu irmão. Meu pai me levava para a oficina lá, e eu virei homem, assim. Vai lá pegar o martelo. Aí o cara vai, filma, o pai é preso. Eu não sei você, mas eu estou chateado com isso. Amém? Mas a minha Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então o que eu espero do mundo é isso mesmo. Querido, o mundo vai piorar. Amém? Mas tem uma esperança. A igreja. Aleluia. Mas eu estou chateado agora. Por quê, pastor? Porque o politicamente correto está entrando dentro da igreja. Você entendeu o panorama do mundo? Agora vamos trazer para a igreja. Pastor, já não pode dizer que é pecado, porque constrange. Ei, olha para mim, eu vou continuar dizendo que é pecado. Amém? Ponto. Não, porque senão, coitado, vai constranger. Então agora já pode beber, já pode se vestir de qualquer jeito, porque nós somos do reino. Meu irmão, esse negócio está feio. A gente mete o pau do religioso, né? E aí está indo para um extremo que, na minha opinião, é tão ruim quanto. Não, vamos lá, cara, vamos encher o corpo de tatuagem, porque Jesus quer só o coração, né? Vamos, né, se vestir de qualquer jeito. Vamos pro Lola. Vamos pro Lollapalooza. Vamos para a Praça do Galo. Agora é contigo. Você está achando que eu estou falando lá? Estou nem aí para ele, estou para você, filho. Vamos pro bloco sexta-feira. Né? Vamos botar foto sensual no Facebook e a mãe curtindo. Você deixa eu falar que você não fica um aqui em pé. Não, aí fica.
Você vai falando, glória a Deus, glória a Deus. Como é que você descobre que é o cara? Quando ele fala. Aí você fala, pegou. Batalha naval, água, lembra disso? Os novinhos não sabem o que era batalha naval, Cristiano. É da tua época ou não? Rapaz, ficava uns papelzinhos lá. Você lembra, Luizão? Não é fácil não, querido. Então esse negócio está entrando na igreja. Aí agora também tem uma outra turma. Eu vou olhar para a câmera e dizer, os pastores do YouTube. Quantas ovelhas você tem? Nenhuma. Qual é a igreja sua? Nenhuma. O que você tem? Eu tenho um blog. Eu vou falar para você. Vai abrir uma igreja. E vai entender o que é cuidar de gente. E depois vai ficar, aí depois você vai pregar a palavra. Aí os caras vêm, não tem mais dízimo. Que dízimo é da lei. Deixa eu falar uma coisa. Abraão dava dízimo. Tinha lei na época do Abraão? Então, querido. Jesus olhou e falou assim, vocês dão dízimo da hortelã, do cominho, etc., mas esquece o amor, a misericórdia, o cuidado. Vocês deveriam fazer isso sem esquecer aquilo. Mas os caras, eles têm um blog. Eles têm um canal de graça no YouTube. Eles não cuidam de gente. Eles não sentam com pecadores o dia inteiro. Eles não têm aleluia. Eles não têm a obrigação e o chamado de edificar a igreja. Eles são blogueiros. Pastor, por que você fica chateado? Porque eles estão envenenando a igreja. E não é só por causa de um monte de outra coisa. Então não tem problema beber cerveja, cara. Jesus bebia vinho. Não, que conversa é essa? Você é religioso. Não tem problema usar mini saia na rua, ou mostrar os seios aí para todo mundo ver. Porque Jesus, você entende? Quem está comigo? Então nós estamos caindo para um outro extremo que é perigoso, irmãos. Que é o extremo que prega o seguinte, não julgueis para que não sejais julgados. Que lindo. O que mais Jesus fez foi julgar a casa. Você sabia disso? Jesus manda a gente não julgar o pecador, mas a casa, o tempo todo, manda julgar. Eu preciso te mostrar isso, né? 1 capítulo 5. Versículo 12. Coríntios 5:12. Que me importa de julgar os que estão de fora? Vocês não julgam os que estão de dentro. Aleluia! Está na sua Bíblia isso aí? Então o Senhor está dizendo, ei, julgue a casa. Você quer outro? Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Glória ao Senhor, aleluia. O Senhor vai trazer uma palavra de direção para nós, querido. Amém? A gente precisa ser direcionado pelo Senhor nesses dias. Apocalipse 2:20. 20. Tenho, porém, contra ti que tolera. Diga comigo, tolera. Olha o politicamente correto aí. É errado, mas eu não posso me levantar contra. É errado, mas se eu falar, vou ter problema. E tem um monte de crente dentro da igreja, paz e amor. Gente, tem muito paz e amor e pouco profeta. E pouca gente disposta a abrir a boca e dizer, a minha casa, a casa do meu pai, é casa de oração.
Então nós estamos o tempo todo vendo as coisas acontecer, mas a gente está tolerando. E olha o que Jesus diz: eu tenho, porém, contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, e com seu ensino, olha o que diz a Bíblia, querido, e com seu ensino ela engana os meus servos. Aleluia! Jesus está dizendo, existe uma profecia dentro da igreja que está enganando aqueles que são meus servos. E você sabe qual é o problema de vocês, Tiatira? Vocês estão vendo isso e estão calados. Alô? Conduzem-os a comerem das coisas a se prostituírem e comerem das coisas sacrificadas. Se quiser, eu te dou um monte de texto aqui. Mas Jesus, querido, o tempo todo não passava o tempo em Jerusalém. Nunca passou uma noite. Sempre subia para o monte. Porque ele dizia, esse sistema, eu não vou tolerar esse sistema. Aleluia! Glória a Deus! Hoje não, hoje a gente curte tudo que é besteira que é publicado no Facebook. Eu tenho esse vício, né, irmão? Eu sou um cara viciado. Vou dizer o vício. Eu olho as besteiras e eu vou lá no botãozinho para ver se algum filho dessa casa de Deus curtiu. E toda vez eu acho uns 5 que curte besteira. Então o sujeito já não está mais nem na fase da tolerância, ele já está na fase do apoio. Deus vai pegar você e vai cobrar de você que fica apoiando o pecado. Aleluia, sim, irmão. Então tem essa tolerância. Por que tem essa tolerância? Porque nós somos pais em amor. A irmãzinha vai lá pro Lollapalooza. Palusa, falei certo? Até porque eu sou velho já, não conheço, né? E aí tá lá. E aí diz assim, é porque eu sou o sal da terra. Você é o sal da terra, com mini saia mostrando as coxas e com decote mostrando os peitos. E você não foi lá para evangelizar, você foi lá para dançar. E você está querendo me enganar dizendo que é sal da terra. Ei, escute aqui, você não é o sal da terra, você é um carnal. Não julgueis, como não? Nós estamos falando da casa de Deus. Escute uma coisa aqui. Se eu falar padre, você pensa em quê? Pedófilo, você pensou. E se eu falar pastor, você pensou ladrão. Eu sei que você pensou. Talvez você não, mas o mundo pensa. Eu estou cansado de ser confundido com ladrão. Não tem nada, tem a ver comigo sim. Os ladrões estão roubando da igreja. E nós que estamos pregando o evangelho, estamos sendo confundidos com essa corja. E a gente está dizendo, eu não posso falar porque eu não posso julgar. Como não? Como não? Você não deve julgar o adúltero que... O problema dos fariseus nesse texto é isso, eles não se julgam, mas querem julgar o mundo. Eles não se julgam, mas eles pegam a mulher em flagrante adultério e traz para dentro e diz, aí Jesus. E 2 versículos antes, o Nicodemos falou, como que você conhece a lei? Você não pode julgar sem ouvir a pessoa. Você está comigo aqui, irmãos? Então, eles querem julgar o mundo. Então, querido, escute uma coisa. Paulo diz assim, eu não quero que você, nessa carta de Corinto, ele diz assim, eu não te peço que você deixe de se associar ao mundo, a todas as pessoas. Por quê? Porque se eu pedir isso, você tem que sair do mundo. Mas Paulo diz uma coisa muito interessante. Não se associe com aquele que se diz irmão e pratica essas coisas. Deixa eu traduzir para você entender. Pastor, você vai conversar com um bêbado do botequim e você vai falar mal. Não, eu não vou. É mais fácil você me ver abraçado com um bêbado num botequim do que com um falso crente. Quem está comigo e está entendendo?
Pastor, mas você abraça a prostituta, pastor. Tanto pecado para você falar da prostituta, mas ela não conhece Jesus. Como que eu vou cobrar? Como que eu vou julgar? Mas você e eu, que conhecemos, que carregamos o nome de Jesus por aí, e usamos o púlpito para roubar da igreja, você está estragando o meu ministério. Porque toda vez que eu entro nos lugares e eu falo, eu sou pastor, eu já tenho que pensar e dizer, ele vai esconder a carteira. E você ri, mas eu choro com isso, irmãos. Porque não é possível que ainda não veremos homens sérios nessa nação. Quando um crente está dando mau testemunho, quando alguém está fazendo alguma coisa e você fica quieto, sabe o que você faz? Você está dizendo, eu concordo. E amanhã ou depois, os mesmos que falam mal dele, vai falar mal de você. Então, se todo pastor é ladrão, todo crente é isso, todo crente é aquilo. Irmãos, o politicamente correto entrou dentro da igreja. E a gente nem notou. E agora, às vezes, a gente tem alguns cristãos na igreja que você não pode dizer não para eles, senão eles falam assim, Deus está falando comigo que eu tenho que ir para outro lugar. Amém, se Deus está falando, vá. Mas a grande probabilidade de você estar fugindo do confronto. Quem está entendendo diz amém. Amém, querido. O não traumatiza ninguém. Eu canso de dizer aqui, de 10 mandamentos, depois você vê lá, 8 começa com não. Não matará, não adulterará, não, tudo não. E alguém vai dizer que esse Deus não é um Deus bom? É bom, mas quem te falou que bom é só quem diz sim? Eu falo para você, você quer criar um monstro? Pega um filho, nasce e diz sim para ele até os 15 anos. Tudo que ele pedir, você dá. Tudo que ele pedir, você dá. Receita infalível para você criar um monstro. Alguém que não conhece limites, alguém que é mimado, alguém que é... Pronto, acabou, querido. Amém, amado? E Jesus olha para essa mulher e fala, cadê os teus acusadores? Eu não te condeno também. E nós não vamos condenar o mundo, irmãos. Nós não vamos julgar o mundo sem antes julgar a igreja. Aleluia! Eu quero falar uma coisa aqui, que eu não sei se todos vão entender, porque eu não sei até que ponto você está inteirado nesse assunto. Mas de vez em quando tem um ataque terrorista no mundo, né? E a grande maioria deles, infelizmente, é por algum extremista islâmico. Amém ou não? E o que nós cristãos falamos? Sabe o que nós falamos? Nós falamos assim, cadê os muçulmanos do bem? Que não vão para a televisão e não dizem assim, ei, nós estamos aqui pregando o amor, isso aí não é um Islã verdadeiro que explode. A gente não fala isso? Pelo menos quem entende do assunto e tem navegado nessa conversa, a gente se revolta e diz, poxa, vocês dizem que isso é um extremismo. Vocês dizem que isso aí é algo que não é a religião de vocês que prega isso. Mas quando acontece, vocês não vão a público denunciar isso e dizer, eu não estou nisso aí não, hein? Então o que parece? A gente diz que vocês estão concordando com a bagunça. Está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Eu estava em Israel a última vez, e no bairro de árabe de Jerusalém, tem um hospital que o governo de Israel fez. E estava uma época aí do pessoal esfaquear, você deve ter acompanhado isso, né? Então a guia me disse o seguinte, pastor, a gente estava andando aqui e aconteceu uma coisa muito triste. Porque um homem foi morto e o cara que matou o homem com a faca furou também a mulher. E os filhos foram embora. Porque ele protegeu os filhos
e aí morreu. E a mulher ficou ensanguentada, e ela ficou subindo as escadas para chegar nesse hospital, que era um hospital árabe, criado pelo governo de Israel. E, infelizmente, sabe o que aconteceu? O hospital fechou a porta. Os lojistas, quem já foi lá sabe, que é loja aqui, eles não ajudaram a mulher a chegar no local que tinha que chegar. E ela, infelizmente, veio morrer na frente do hospital. Isso está no Google, não sei se já pagaram, porque aquela via ali é monitorada por câmera o tempo todo, e precisa ser. Então, qual era a revolta? A revolta era o seguinte: poxa, se vocês não socorreram, mas eu não esfaqueei, ok, mas se vocês não socorreram, no fundo o que vocês estão dizendo? Eu apoio quem esfaqueou. Amém ou não? Então, existe uma teoria que diz o seguinte: tem o Islã mau e o Islã bom. Mas a gente sabe que a grande verdade, querido, é o seguinte: tem os que vão e tem os que ficam torcendo para os que vão. Porque ninguém se levanta para dizer, está errado. Você está comigo aqui? Então a gente diz isso, tem que levantar uns caras aí, né? Pegar um muçulmano do bem aí, e ir na rede de televisão e dizer, gente, explodiram lá o prédio lá em Nova York, mas a gente não está nisso não, nós somos da paz, mas você não viu isso acontecer. Amém ou não? Então, de novo, para ser bem repetitivo, o que a gente pensa? Os caras não se levantam contra eles mesmos. Absurdo! Sabe o que está acontecendo? Você já entendeu o que eu quero falar, né? Nós não nos levantamos contra os absurdos que têm acontecido dentro da igreja. Nós estamos iguaizinhos. E eu não falo dessa igreja, eu digo da igreja como um todo. Você precisava ver a sua cara agora. Vire para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: eu não sou politicamente correto. Fala assim: eu não sou conveniente. Fala assim: eu estou com saudade daquele tempo que certo é certo e errado é errado. Mas aí, para manter a amizade, a gente tem medo de falar. Eu oro para que se levante uma geração de profetas, irmãos, valentes nessa nação e com amor. Amém, amados? Não tenham medo de dizer o que precisa ser dito. Nós não vamos sair julgando prostituta na rua, não. A gente vai amar as prostitutas. Mas a gente tem que chegar na cara de alguns fariseus e dizer: cara, a religião que você serve e que você prega tem nada a ver com o teu estilo de vida. Irmão, deixa eu te dar um conselho aqui. Você acha que você não tem nada a ver com isso. Você acha que o irmão está... Eu não estou falando de pecado não, hein? Eu estou falando de aberrações. Amém? De pecado até eu, todo mundo. Você está meio que silencioso hoje, não sei se você está... Eu estou falando de aberrações. Nós temos não crentes aqui, não temos? Pessoas que ainda não conhecem Jesus. Alguns da família do André, inclusive. E eu tenho certeza, irmãos, que o não crente está olhando para o que ele vê de evangélicos e está dizendo: esse evangelho eu não quero não. Porque eles veem roubos, manipulações psicológicas. Está tudo na internet, irmão. Eu oro para que um povo tão santo se levante nessa terra. Para que um povo tão amoroso se levante nessa terra. Para que um povo tão correto, não politicamente correto, se levante nessa terra. Que os não crentes vão olhar e vão dizer assim: esse sim, esse eu respeito, esse evangelho eu quero.
Porque ninguém nunca falou como ele falou. Irmão, não seja tolerante com o pecado, irmão. Antigamente você lutava com o diabo, hoje eu estou lutando com os caras aí modernos de Facebook e YouTube. Que põe um gel no cabelo, põe um bonezão e bota de lado, e bota uma camisa não sei o quê, e vai para a internet envenenar os servos de Deus. Falsos profetas, que pregam o que Jesus não mandou pregar. E Jesus fala assim, você não pode ser tolerante com isso, rapaz. Vem cá, Leozão, para a gente terminar. Oh, meu irmão, você é religioso. Esses dias eu ouvi uma. Eu não sei nem o que eu chamo o cara, mas ele falou lá. Calor desse, né, meu irmão? Calor desse, a gente toma uma cerveja mesmo, né? Porque a Bíblia diz. Não pode se embriagar. Ah, verdade. E você vai dizer que é pecado cerveja, meu irmão? Onde está escrito na Bíblia que é pecado? O problema não é onde está escrito. O problema é que quando um não crente me vê bebendo, ele vai dizer, não é isso que eu quero não. Igual a esses aí, já passou um monte aqui. Mas nunca ninguém falou como ele. Oh, meu Deus, vem comigo. Pastor, me mostra na Bíblia onde que não pode fazer tatuagem. Pastor, o dízimo é do líquido ou do bruto? Meu Deus, que paciência que eu já não tenho mais com esse povo. Pastor, me mostra na Bíblia, porque eu vi na internet mesmo. Queridão, existe um povo que está querendo olhar para uma igreja e dizer assim, essa igreja nunca falou como antes. Ninguém nunca passou nesse bairro, nunca passou nessa cidade, nunca passou ninguém. Para com esse negócio, irmão. Estou querendo ter essa resposta para essa geração. E você está querendo saber onde é que está o versículo que me diz que eu não posso mostrar meu peito na rua? Onde está o versículo que diz que eu não posso botar mini saia? Onde está o versículo que diz que eu não posso namorar um monte ao mesmo tempo? Eu não tenho tempo para te mostrar versículo. Eu não vou responder essas perguntas. Por quê, pastor? Porque Jesus não respondia. Pega alguém irônico que veio perguntar para Jesus e vê se Jesus deu resposta. Jesus olhou no coração deles e viu, vocês estão fazendo uma armadilha para mim. Eu vou ficar escrevendo na areia aqui, ó. Faz o que vocês quiserem. Se você não tem pecado, você atira. Jesus olha e diz, tem sinceridade na pergunta? Tem, eu respondo. Se for ironia, queridão, você não vai ter revelação nunca. Estou falando só para você, estou falando para você entender o cenário. Amém? Mas nós estamos no politicamente correto. Do teu lado tem um cara pecando, tem uma menina pecando, tem um cara pecando, tem um cara roubando, tem um cara adulterando. Você olha e diz assim, tem nada a ver com isso. Como não? Você é casa de Deus também, rapaz. Como não? Se você não tem a ver com isso, quem é que tem? Fala para mim. Quem tem a ver? Paulo diz, vocês querem julgar o mundo? Vocês não julgam nem vocês. Então, querido, que o mundo está entrando nessa de politicamente correto, eu não aguento mais. A Fabiana falou assim, para de ver isso, para de ver, está te entristecendo. Eu não aguento mais ver policial morto, né? Eu não aguento mais televisão fazer os esquemas lá para dar a notícia. Eu não aguento mais, querido. Você também não deve aguentar mais. Eu não aguento mais ver pastor roubando igreja. Se é que a gente pode chamar de pastor. Eu não aguento mais apóstolos inventando doutrina. Eu não aguento mais esse povo envenenando. Mas tem que se levantar um Eliseu e dizer assim, ei, a morte na panela.
Só que nós estamos tolerantes demais. A gente pensa assim, Patrícia, não foi eu que botei o veneno, então eu não vou falar. Bem, colheram um negócio e colocaram na panela. O que Eliseu fala? Enquanto está lá na selva, enquanto está lá no mato, o veneno, deixa lá, porque o mundo é assim mesmo. Mas quando pega o veneno e bota na panela, ei, escuta uma coisa, eu vou denunciar que tem morte na panela. Aleluia, irmãos. Então é preciso homens, mulheres, jovens, profetas, se levantem, peçam a Deus um amor verdadeiro, mas não se calem diante das confusões. Pastor, não julgueis. Não, não é julgar. Pega a prostituta e diz para ela, filha, eu não te condeno. Mas pega o fariseu e bota o dedo na cara dele e fala assim, ô campeão, você está com um evangelho furreca pra caramba, hein? Você diz que é crente, mas você é um péssimo testemunho. Você tem que se converter, cara. Quantos estão entendendo isso? Aí a gente vem com os versículos assim, tudo espalhado. Deus é amor. Eu não aguento isso. Eu não aguento abrir o Facebook e ver um pastor que tem 200 mil curtidas. Eu boto o negócio no YouTube, se der 10 curtidas é muito, irmão. Mas o cara tem 400 mil e pouca. Aí bota lá, gente, não vamos julgar, hein. Porque, ó, se for para... meu Deus, me dá paciência. Não vamos julgar, porque se for julgar também, todo mundo tem pecado, claro. Então agora o crente vai pro funk, vai pra balada, vai sentar na roda lá de bebida. Querido, a gente não pode julgar, é o mundo. A gente tem que amar o mundo. Amém? Escuta uma coisa aqui. Não se escandalize se você me vê num boteco, sentado numa mesa, com os doidão lá tomando cerveja e eu tomando um guaraná e dizendo, Jesus te ama, cara, vamos com tudo. E os caras, opa, esse pastor é top, meu irmão. Ah, isso aí, tamo junto. Ó, no final, posso orar por vocês? E os caras, pastor, ora aí. Tá, beleza, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, enche eles da tua presença, glória a Deus. Você vai me ver, mas com crente falso, você não vai me ver andando. Você não vai me ver andando com pastor ladrão, com apóstolo que... Você não vai... meu irmão, não me deixa falar, senão já tá na hora de terminar essa pregação. Você não vai me ver. Querido, eu vou dizer uma coisa, às vezes pinta uns aí. Quando vê, não quero mais. A sua conduta me faz vergonha. Então eu não vou andar com você. Quem está comigo e pode dizer amém para essa palavra, irmão? Por quê? Porque vocês vão para sua casa, mas eu vou subir o Monte das Oliveiras. Eu não vou passar a noite no lugar que você passa. Eu não vou frequentar os lugares que você frequenta. Por quê? Porque você carrega o nome de Jesus. Largue o politicamente correto. Deixa essa praga invadir o mundo, mas não deixe isso invadir a igreja. Amém? Eu não vou falar nada não, porque se eu falar, vai achar ruim. Deixa para o pastor falar. Não, amado, você é casa de Deus. A responsabilidade é sua também. Amém? Então você tem que pedir um amor. É o que eu tenho pedido. Senhor, me ajuda a ter amor. Para não julgar. Para não machucar, melhor dizendo. Mas está na hora da gente começar a sentar. E eu acho que alguns líderes dessa nação vão começar a ser sentados, vão começar a ouvir, cara, fecha a sua igreja. Ou então tira o veneno da panela. Porque você está envenenando o Brasil. Você está envenenando os meus servos com essa falsa profecia. Aleluia! Por que eu estou falando isso? Não é para você, querido. Isso aqui é uma escola de maturidade. Isso aqui é uma escola de profetas. Isso aqui é um grupo de gente que vai sair para o mundo inteiro pregar para as nações. Então você precisa saber como que o mundo funciona. Amém?
Vai ver se o teu pastor curte alguma baboseira de Facebook, alguma sensualidade de Instagram. Vai ver as coisas que eu curto. Eu te desafio, irmão. Entre lá e veja o que eu curto. Eu não posso assinar embaixo, mas muitos estão assinando embaixo. Que bonitinho. Eu não posso curtir algo. Alguém pega uma criança de 5 anos, 7 anos, coloca um short desse tamanho na criança, coloca um funk para tocar, e a criança de 5 anos, aprendendo a dançar sensualmente. Eu não posso curtir esse lixo. Se você curte isso, você não é crente. Você gosta disso. Você gosta daquilo que faz Jesus chorar. Que bonitinho. Não tem nada de bonitinho. Não, irmãos. Eu não posso impedir que eles façam isso. Mas eu não vou botar o meu dedo e assinar e dizer, não, a gente denuncia, irmão. Claro, com educação, não vou citar nome de ninguém. Mas tem milagre que é tão peculiar, que basta você falar um milagre, que o santo é descoberto em 2 minutos. Eu estou cansado, irmãos, de entrar em lugares, e as pessoas falarem, pastor, é tudo ladrão. Eu estou cansado disso. Você não está cansado? De alguém falar para você, você é mais um crente safado? Igual aquela meia dúzia que eu conheço. Você está aqui hoje e amanhã está na internet postando porcaria. Por que você não toma coragem e diga, eu me desviei, eu não sou mais filho de Deus? Vai ficar mais bonito para você. Porque eu estou de olho naqueles que não têm Jesus, irmãos. E esses que não têm Jesus precisam, Léo, eles precisam olhar para a igreja, e me perdoe ser repetitivo, e dizer assim, nunca passou nesse bairro uma igreja como essa. Nunca vi irmãos como esse. É esse tipo de coisa que eu quero ouvir, irmãos. Fique de pé nessa noite, queridos. Abandone essa tolerância, abandone essa conveniência. Abandone, querido. Eu não estou dizendo, querido, se você olhar para mim, você vê aí, eu jogo bola com os meninos, eu ando de bermuda, eu vou à praia, eu vou no cinema, eu faço tudo que gente normal faz. Eu não estou falando para você botar um terno e ficar igual um louco, não estou falando isso. Eu estou dizendo é o seguinte, não barateie a graça de Deus. Deus ainda continua santo, irmãos, e sempre será santo. Eu estou um pouco triste, sabe? Preciso confessar isso com os irmãos. Pastor, não pode beber, irmão. Você quer ser de verdade? Não pode beber. Aonde está escrito? Não está escrito em nada, irmão. Porque Jesus, escuta o que eu ouvi aqui do Senhor. Jesus escrevia na areia. O que pode, o que são verdades temporárias, sabe o que é verdade temporária? Depende do tempo. Então é uma coisa que pode agora e talvez não possa depois, ou vice-versa. Então isso ele escreve na areia porque vai apagar. Mas a lei, não a lei do judaica, mas a palavra de Deus está gravada, sabe onde, querido? Aqui, ó. Não é na areia, não, é no meu coração, irmão. É no coração. Essa é a diferença entre escrever em tábua de pedra e escrever em barro, em areia. Porque algumas coisas a gente até muda, irmão, mas tem coisas que não muda. O que Jesus estava explicando ali é o seguinte, ele falou da lei, há 2 minutinhos atrás, ele disse assim, a lei condena, a lei diz, vamos matar ela. E ele escreveu na areia, eu não posso dizer isso, mas eu penso que Jesus estava dizendo, a lei foi escrita na tábua, pelo próprio dedo de Deus, mas o dedo de Deus estava escrevendo na terra.
queridão. Essa terra é a gente, Leozão. Essa terra é a nova história que o Senhor quer escrever para nós. Amém, amado? Algumas verdades são inegociáveis. Eu não estou nem aí para a modernidade. Eu não estou nem aí se o mundo está ficando fashion. Eu não estou nem aí se agora... Não, querido. Ai, meu Deus. Nós estamos correndo riscos, querido. Eu estava sentado, me perdoe um minuto mais. Eu estava sentado esses dias num lugar, e aí começou esse assunto com os crentes modernos. Em algumas coisas eu sou cafona ainda, irmãos. Em outras eu já sou moderno. No que é para escrever na terra eu mudo, mas no que é para escrever na pedra, não. Na pedra está gravada para sempre. Você está comigo nisso ou não? Você tem que entender o que pode e o que não pode. E aí tá lá, não, porque bebida não tem nada a ver, porque, baladinha, botequinho. Somos livres, cara. Jesus nos libertou. Ai, Jesus. Aí daqui a pouco entrou no assunto de homossexualidade. Aí o cara virou e falou assim, mas também, eu falei, cara, pelo amor de Deus, não me faça brigar com você. Porque daqui a pouco, dá vontade de chorar, irmãos. Mas daqui a pouco, você vai ver gente sentada em banco, conversando, pastor Cristiano. E você vai ver homens de Deus, dizendo assim, você já sabe o que eu estou querendo dizer. Né? Talvez não seja errado. E eu quero que Jesus volte antes disso, irmão. E eu fico pensando, por quê? Diga por quê? Fala comigo, por quê? Essas coisas têm acontecido dentro da igreja. Sabe por quê? Por causa da tua tolerância. Por causa da minha tolerância. O que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês são bons em tacar pedra em adúltero, mas vocês são péssimos em julgar a casa de vocês mesmo. Quem está entendendo o que eu estou falando, querido? Vocês são rápidos, vocês pegam a mulher no flagrante adultério. Vocês entraram no quarto do motel lá, abriram a porta, pegaram ela. A gente pegou ela fazendo coisa. Como vocês são bons em julgar o mundo, mas vocês são péssimos em julgar vocês mesmos. Era isso que Jesus estava dizendo. Pega a pedra aí e atira nela. Se você não tem pecado, você taca a pedra nela. E eles foram indo embora, meu amigo. E no final Jesus falou uma coisa linda para a mulher. Ele disse, eu também não te condeno, mas vai e abandone a sua vida de pecado. Porque o meu Jesus continua o mesmo. Ele ama, mas Ele também transforma. O meu Jesus não é de uma graça assim que você vem como está e fica como está, não. Você vem como está, mas tem que mudar, querido. Tem que mudar, tem que começar a viver uma vida nova. Ou então não venha com essa conversa de dizer que você faz parte da estatística de filhos de Deus. Não, filhos são diferentes. Filhos parecem com os pais. Aleluia! Amém, amado? Eu quero deixar essa palavra para o nosso coração. Não tem nada a ver com você, não pega essa palavra para você, não acho que eu estou sendo duro, não é isso. Eu preciso preparar a igreja. Nós precisamos preparar a igreja para esse tempo que está vindo, queridos. Não, algumas verdades são escritas na areia, outras são escritas na tábua de pedra, no nosso coração. E nós vamos sair daqui, aleluia, dizendo o seguinte, algumas coisas podem mudar e outras não pode mudar. Mas o mundo mudou, mas Jesus e Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! E eu quero dizer, você tem a ver com isso sim, porque você é casa de Deus. Eu oro para que você seja cheio de amor, para quando você tiver um irmãozinho do lado errando, você abraçar ele e dizer assim, querido, vamos junto, eu te ajudo, mas abandona essa vida de pecado. Eu não condeno você, mas eu tenho uma palavra para você, abandone essa vida de pecado. Amém? É por isso, querido, que nessa igreja aqui,
né, você vê que alguns sentem de Deus de ir para outro lugar. Eu acho lindo isso, né? Deus me falou para eu ir para outro lugar. Eu sei quem está falando para ir para outro lugar. Não, querido, nós estamos de olho, sabe o quê? Na volta dele. Oh, meu Pai, e quando ele voltar, nós estaremos prontos, preparados para ele. Aleluia! E a turma que não conhece Jesus, eles vão olhar para esses caras e vão falar: gente, é o seguinte, eu achava que todo crente era safado, mas aí, aquele cara que falou no domingo lá, e parece ser direitinho. Aqueles irmãos lá no São Bento, naquela praça lá, me levaram para longe lá. Mas aí, aquela turma lá, meu irmão, os caras são pilhados, hein? Eu acho que eles não são igual essa galera toda aí não, que está atrás do dinheiro do povo e que está... Não, o pessoal lá é sério, amém, amado? É isso que nós precisamos mostrar para o mundo. Se você quer continuar no pecado, querido, você escute uma coisa, você pode continuar, não tem problema não. Mas vai ter sempre profeta denunciando o teu pecado. Ó, tem morte na panela, hein? Isso é chato, tem morte na panela, tem morte na panela, tem morte na panela, tem morte na panela. Ai, meu Deus, eu vou embora dessa igreja. Não, a hora que for, a gente não fala mais. Mas enquanto estiver aqui, tem morte na panela, tem morte na panela, tem morte na panela. Amém? E dizendo assim: eu te amo, mas tem morte na panela. Ô pastor, você não me ama. Não, eu amo muito, por isso que eu estou falando. Para. É porque eu amo. Amém? Abraça seu irmão aí e fala assim: nós somos tudo casa. Fala assim: se mexer com a casa, eu fico bravo. Jesus é amor, né, irmão? Que coisa linda. Escuta essa, meu irmão. Jesus é amor. Querido, enquanto Jesus está tratando de pecado, ele é amor. Mas vai mexer na casa dele. Vai vender pombinha lá na casa dele, vai fazer lucro na casa dele. Ei, o meu Jesus que ama, também é o Jesus que pegou o chicote e falou: vou botar ordem nessa bagunça. Você imagina o Deus de amor com chicote falando: sai, vocês estão fazendo da minha casa de comércio, mas a minha casa é casa de oração. A gente esquece que Jesus fez isso. Ei, eu estou aqui para te dizer, ele está voltando e vai botar ordem na casa dele. Aleluia, ele está voltando e vai botar ordem na casa dele. Nós vamos entrar num tempo, irmão, que, o mundo é tranquilo, mas para pecar dentro da igreja, você vai sofrer, irmão. Você vai sair de casa, tua mãe vai te obrigar a ir para a igreja, você vai dizer: meu Deus, eu vou para o martírio. Mãe, sabe aquelas mães que arrastam filho? Eu não quero ir para aquele lugar, mãe. Parece que está indo para a forca, né? Por quê? Porque lá eu vou ser confrontado com o meu pecado. E vai mesmo, irmão. Vai mesmo. Mas a gente ama. Mas nós estamos aqui para dizer: nós não somos tolerantes a Jezabel, não. Nós não somos tolerantes à falsa profecia que está envenenando os servos de Deus, não. Senhor, eu não sou tolerante. O que é errado, o que é certo, é certo. Deixa o politicamente correto para o mundo. Na igreja, não. Na igreja, querido, nós não somos políticos. Na igreja a gente não fala. Sabe o que é política? É falar o que o outro quer ouvir. E aí, como é que você está? Vestidão amarelo, com as rosas, com as bolas rosa, sapato cor de abóbora. Tá linda. Vai trocar esse vestido, está ridícula. Você não me ama. Você não me ama nada, tá todo mundo rindo de você, rapaz. Já parou com alguém com casca de feijão no dente? Todo mundo. Alguém tem que falar: filho, vem cá, filho, vem cá. Abraça o papai aqui. Jesus te ama. Casca de feijão no teu dente, tira rápido. Aí ele faz assim. Você sabe que eu não estou falando de casca de feijão, né? Estou falando de pecado, irmão. Nós estamos vendo o nosso irmão pecar. Está todo mundo rindo dele. E a gente está dizendo: não tem nada a ver comigo, não. Não, tem sim. Tem sim. Aleluia. Vamos cantar uma música aí para a gente terminar.
Você que está visitando a gente, querido, Deus abençoe você. Amém, amado? Glória a Deus!